Você pode até achar que conhece bem as pessoas ao seu redor, que consegue perceber quando alguém é tóxico, quando o ambiente pesa ou quando um comportamento passa dos limites. Mas os verdadeiros perigos raramente são tão evidentes. As pessoas mais destrutivas muitas vezes são as mais gentis e encantadoras. Às vezes, até fazem parte da sua família. E enquanto você se protege dos vilões óbvios, pode estar, sem perceber, abrindo espaço dentro da sua mente para algo ainda mais sutil e perigoso. O inconsciente dos outros invadindo o seu. Carl Gustav Jung dedicou sua vida a estudar essas forças ocultas. Em sua obra O Ego e o Inconsciente, ele revela que a maior parte daquilo que realmente nos comanda está além do nosso controle consciente. E isso não se aplica apenas a você, mas a todos ao seu redor. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando alguém não reconhece sua própria escuridão, essa sombra inconsciente busca um hospedeiro. E muitas vezes esse hospedeiro é você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas pense agora, quantas vezes saiu de uma conversa emocionalmente drenado? Quantas vezes foi culpado por algo que não fez ou se viu no papel de salvador? De um drama que sequer era seu. Jung chamava isso de projeção, um mecanismo inconsciente em que o outro despeja sobre você tudo aquilo que se recusa a enxergar em si mesmo. A partir daí, você deixa de ser uma pessoa e vira um símbolo, um espelho, um inimigo imaginário ou um herói idealizado. Todas essas imagens têm algo em comum. Nenhuma delas é realmente você. E o mais assustador é que muitas vezes você nem percebe que entrou nesse jogo. Pensa que está ajudando, sendo empático, maduro, mas, na verdade, está se afundando num terreno psicológico que não é seu, tentando resolver conflitos que não te pertencem, sendo manipulado por dinâmicas que você não criou, mas que agora o controlam. E não se trata apenas de pessoas mal intencionadas. Jung foi claro, os maiores perigos não vêm de indivíduos perversos, mas de inconscientes não integrados. São pessoas alienadas de sua própria psique, governadas por máscaras, traumas, complexos e desejos reprimidos. Elas não são más, são perigosas. E esse perigo não se anuncia com estardalhaço. Ele se infiltra aos poucos, todos os dias, em comentários sutis, acusações veladas, silêncios pesados, até que você começa a duvidar de si mesmo. Quando você perde o contato com sua própria realidade psíquica, acaba se tornando parte da sombra do outro. Talvez esteja vivendo exatamente isso agora, num relacionamento, numa amizade, no ambiente de trabalho ou até mesmo dentro da sua família. E talvez esteja se culpando, tentando entender o que há de errado com você. A resposta é nada. Mas há algo profundamente errado na forma como você está sendo usado como recipiente do inconsciente de outra pessoa. Neste texto, vamos revelar um a um os 6 tipos de pessoas que Jung identificaria como emocionalmente perigosas. Tipos que não agem com malícia deliberada, mas guiados por forças internas que nem eles mesmos compreendem, e que por isso são tão destrutivos. Usaremos as próprias palavras de Jung, seus conceitos e alertas, diretamente de obras como Ion, O Ego e o Inconsciente e Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, para ajudá-lo a reconhecer esses perfis. Mas, acima de tudo, vamos abrir seus olhos para algo ainda mais inquietante. Talvez, só talvez, um ou mais desses perfis também viva dentro de você. Está pronto? Então respire fundo e siga em frente. Mas esteja avisado, depois de ouvir isso, você não conseguirá mais olhar para as pessoas, nem para si mesmo, da mesma maneira. Imagine conviver com alguém que o culpa por tudo o que sente, que transforma sua presença em um gatilho emocional, fazendo você se sentir responsável por dores que nunca causou. No começo, essa pessoa parece sensível, frágil, profunda, mas com o tempo, você percebe que foi arrastado para um campo de batalha que não é seu, e onde já está em desvantagem. Esse é o manipulador inconsciente, alguém que não reconhece as próprias feridas e, para sobreviver psiquicamente, acaba projetando essas dores nos outros. Carl Jung escreveu: "O que não enfrentamos em nós mesmos,
encontraremos como destino. E muitas vezes esse destino tem um nome, um rosto, e divide a mesa com você. O manipulador inconsciente é alguém dominado por traumas não integrados, conteúdos reprimidos, emoções não processadas. Em vez de olhar para dentro, ele mira em você e o transforma em tela para seus conflitos internos. Esse tipo de pessoa vive em estado de projeção crônica. Jung explica que projetar é algo natural da psique, mas quando esse processo não é reconhecido, se torna destrutivo. Em O Ego e o Inconsciente, ele afirma que a projeção cria uma espécie de cegueira psíquica, uma prisão onde o outro deixa de ser visto como realmente é e passa a ser tratado como símbolo de algo oculto em nós mesmos. É exatamente isso que o manipulador inconsciente faz. Ele não enxerga você, vê apenas uma parte perdida de si mesmo, reagindo a ela como se fosse real. Com frequência, essas pessoas se colocam no papel de vítima. Tudo o que sentem parece culpa de alguém. Se estão com raiva, é porque você provocou. Se estão tristes, é porque você decepcionou. Se sentem inferiores, é porque você supostamente se acha superior. E essa distorção é tão sutil que você começa a duvidar de si mesmo. Será que fui insensível? Disse algo errado? Será que sou tóxico? A manipulação acontece sem gritos, sem pedidos diretos. É silenciosa, emocional, inconsciente e extremamente eficaz. Para piorar, muitas dessas pessoas são carismáticas, intensas, sensíveis, com uma aura emocional que cativa. Isso cria uma armadilha, porque você acredita que pode ajudá-las, curá-las, compreendê-las melhor do que qualquer um. Mas, na prática, acaba sacrificando sua própria saúde psíquica tentando salvar alguém que se recusa a mergulhar em si mesmo. E quanto mais você tenta, mais se afunda. Jung nos alerta que esses padrões de projeção são especialmente perigosos porque nos colocam em papéis simbólicos: salvador, inimigo, traidor, pai, mãe, qualquer coisa, menos quem realmente somos. E viver dentro de um vínculo simbólico é viver em uma ilusão. Você deixa de ser visto como sujeito e passa a ser tratado como reflexo distorcido do inconsciente do outro. A única forma de se proteger desse tipo de vínculo é desenvolvendo consciência. Perceber os padrões, cortar os fios invisíveis que o ligam à narrativa emocional do outro e, acima de tudo, se perguntar com honestidade: isso que estou sentindo é meu ou foi induzido? Porque o manipulador inconsciente não invade com violência, ele entra sorrateiramente pela brecha da sua empatia. E uma vez que você reconhece esse padrão, é hora de dar o próximo passo, enxergar como ele se esconde ainda mais profundamente por trás da persona, a máscara psíquica daquele que vive para parecer o que não é. Nem todo perigo psicológico se revela em comportamentos extremos. Às vezes ele se esconde justamente no que parece perfeito demais, no sorriso sempre presente, na postura impecável, na imagem que nunca falha. Vivemos numa era de aparências, onde parecer é muitas vezes mais valorizado do que ser. E para Jung isso era um problema sério. Porque quando alguém se identifica demais com sua própria persona, a máscara social usada para se adaptar ao mundo corre o risco de perder completamente o contato com sua essência. E quem vive para a máscara não apenas se desconecta de si mesmo, mas começa a distorcer todos ao seu redor. No livro O Ego e o Inconsciente, Jung define a persona como o que alguém não é, mas o que ele e os outros pensam que ele é. Uma construção artificial moldada pelas expectativas sociais, familiares e profissionais. A persona por si só não é um erro. Todos nós a utilizamos. Ela permite que desempenhemos papéis sociais como ser médico, professor, irmão, amigo. O problema começa quando alguém acredita que é apenas isso. Quando a máscara se funde ao rosto, tudo o que é autêntico, vulnerável e espontâneo acaba trancado no porão da psique. O portador da persona é o mestre da superficialidade funcional. Sabe exatamente o que dizer, como se comportar. Evita conflitos a qualquer custo.
Mas por trás dessa fachada de controle há uma alma em colapso, porque quanto mais se sustenta a imagem, mais se sufoca o verdadeiro self. E essa repressão, inevitavelmente, cobra seu preço. Para quem convive com esse tipo de pessoa, o impacto é sutil, mas profundo. Você sente que algo está fora do lugar, mas não consegue nomear. Falta espontaneidade, verdade, profundidade. Tudo parece ensaiado. E pior, o portador da persona projeta em você essa mesma exigência por perfeição. Espera que você entre em cena, que se encaixe, que colabore com o teatro. E se você ousa sair do roteiro, expressar uma dor, uma dúvida, uma emoção intensa, ele recua, se fecha, se incomoda. Tudo o que remete ao que está reprimido dentro dele se torna insuportável. Jung advertia que essa identificação com a persona é uma das maiores ameaças ao processo de individuação, o caminho de autoconhecimento e integração do inconsciente. O verdadeiro risco começa quando o indivíduo se hipnotiza pelo papel que representa e acredita ser aquilo que os outros veem. E é justamente aí que mora o perigo. Viver apenas para ser aceito, reconhecido, elogiado, transforma o ser humano em prisioneiro de sua própria fachada, sufocando tudo o que é genuíno. Conviver com alguém assim pode levá-lo a desconfiar da sua própria espontaneidade. Você começa a se policiar, medir palavras, esconder partes de si mesmo que não se encaixam na narrativa idealizada. E aos poucos, sem perceber, você também passa a usar uma máscara. Mas há algo ainda mais sombrio nisso, porque o que é reprimido não desaparece, apenas se acumula, fermenta no inconsciente e cedo ou tarde retorna como sombra. E é nesse momento que entramos em um território ainda mais perigoso, o das emoções negadas que voltam com força destrutiva. Existe um tipo de pessoa que vive sempre controlada, polida, comedida, correta em cada gesto, moderada em cada palavra, educada até o limite. Mas por trás dessa fachada de equilíbrio, esconde-se uma força silenciosa, prestes a se libertar. Tudo o que ela considera errado, feio ou inaceitável não é superado nem transformado, apenas empurrado para o porão da alma. Essa é a essência do dono da sombra reprimida. Alguém que tenta ser luz o tempo todo, até que, inevitavelmente, a escuridão assume o controle. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra a compreender essa dinâmica. Em Ion, ele afirma: a sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo e, no entanto, insiste em manifestar de alguma forma. A sombra não é algo externo, não é o mal do mundo, nem o outro, nem o inimigo. Ela é interna. É o ódio que você não admite sentir, a inveja que você racionaliza, a sexualidade que você reprime, a ambição que você disfarça de humildade. Tudo aquilo que você rejeita em si mesmo não desaparece, transforma-se em sombra. E, como Jung nos lembra, o que você não torna consciente dirige sua vida, e você chama isso de destino. O dono da sombra reprimida raramente parece perigoso à primeira vista. Muitas vezes é alguém admirado, disciplinado, gentil, prestativo, mas há algo sutilmente desconcertante. Não tolera a fraqueza nos outros, se incomoda com espontaneidade, reage mal a emoções intensas, parece sempre carregado, mas nunca explode, até que explode. E quando isso acontece, o impacto é devastador. Essa pessoa vive em constante vigilância emocional, não se permite sentir e por isso condena quem sente, não se permite errar e por isso ataca quem erra, torna-se moralista, exigente, controladora. Mas tudo isso é apenas uma tentativa desesperada de manter o inconsciente sob controle. Jung foi incisivo. Quanto mais forte a persona, mais reprimida a sombra. E quanto mais reprimida a sombra, mais brutal será a sua irrupção. É possível perceber esse padrão em pessoas que reagem de forma desproporcional, que explodem por pequenas coisas, que guardam rancores por anos, que sabotam relacionamentos com atitudes passivo-agressivas. São as pessoas difíceis que poucos compreendem, amargas, ressentidas, críticas. A resposta está na sombra, não reconhecida.
não integrada, não acolhida. E aqui está um ponto essencial. A sombra não é composta apenas de aspectos negativos. Jung enfatizou que ela também contém o seu potencial rejeitado, sua criatividade abafada, sua força esquecida. Mas, ignorada, essa potência se transforma em veneno, e esse veneno contamina os vínculos, os ambientes e, sobretudo, os mais próximos. Conviver com o dono da sombra reprimida é como caminhar por um campo minado emocional. Você nunca sabe onde pisa até que tudo explode. E essa repressão não surge por acaso. Na maioria das vezes, ela é alimentada por uma ilusão de superioridade, por um ideal moral rígido que transforma a culpa em ferramenta de controle. É justamente nesse ponto que encontramos o próximo tipo psicológico, o controlador moral. Aquele que não apenas reprime os próprios desejos, mas faz você se sentir culpado por viver os seus. Nem todo carrasco empunha uma espada. Alguns utilizam cruzes, regras, dogmas e frases prontas. São aqueles que se dizem movidos pela ética, pela retidão e pela moralidade, mas que, na realidade, estão aprisionando a si mesmos e aos outros, em uma jaula feita de culpa e vergonha. Carl Jung estava ciente desse arquétipo, que para ele, quando a moralidade se torna uma fachada, se transforma em uma das formas mais insidiosas de repressão psíquica. Este é o caso do controlador moral, alguém que, em vez de integrar sua sombra, a projeta nos outros, condenando-os por aquilo que ele próprio não consegue aceitar. Você provavelmente já encontrou pessoas assim. Aquelas que constantemente apontam o dedo, mas nunca olham para dentro de si, que se posicionam como referência de comportamento, não porque realmente o sejam, mas porque precisam desesperadamente manter a imagem de superioridade moral. Jung nos ensina que quanto maior a repressão, maior a necessidade de projetar a sombra. E é exatamente isso que o controlador moral faz. Transforma os outros em pecadores, desviantes, imorais, tudo para evitar enfrentar seus próprios desejos, impulsos e contradições. O grande problema aqui é que, ao contrário de um manipulador emocional comum, o controlador moral acredita que está fazendo o bem. Ele genuinamente pensa que está corrigindo, salvando ou educando o outro. E isso torna sua influência ainda mais tóxica, pois está envolta em autoridade, boas intenções e até uma falsa espiritualidade. As críticas vêm com frases como "é para o seu próprio bem, você vai me agradecer depois", ou "alguém precisa lhe dizer a verdade". Porém, essa verdade não é neutra, ela está carregada de projeção. No livro Ion, Jung discute extensivamente a figura de Cristo e do Anticristo, como arquétipos de totalidade e dissociação. O controlador moral acredita que está incorporando a luz, mas ignora completamente a sua própria escuridão. Ele projeta o mal nos outros para manter a ilusão de pureza dentro de si, o que o torna cego para as nuances da alma humana. Se você convive com uma pessoa assim, pode começar a se sentir constantemente culpado, como se estivesse sempre errado, mesmo quando apenas está vivendo. Você se sente observado, julgado, diminuído. O mais perverso é que, muitas vezes, você internaliza esse julgamento, começando a reprimir partes de si mesmo que são naturais, humanas, espontâneas, e a se moldar a um ideal que não é o seu. A moralidade do outro se transforma na sua prisão. Esse padrão é comum em famílias, religiões e ambientes rígidos, onde a obediência é confundida com virtude. Jung via esse comportamento como uma grande ameaça ao processo de individuação, pois onde há moralismo excessivo, há uma ausência de autoconhecimento. O moralista extremo não busca a verdade, ele busca controle. E quando não consegue controlar o mundo externo, começa a controlar o mundo interno de todos ao seu redor. Porém, o controlador moral não é o único guiado por forças inconscientes. Há ainda outro tipo, ainda mais volátil, instável e imprevisível: o complexo. Enquanto o moralista reprime e projeta, o indivíduo complexado é completamente dominado por conteúdos inconscientes e reage a partir deles como um fantoche emocional.
Imagine viver com alguém que em um instante é doce, afetuoso e generoso, mas logo em seguida explode em raiva, se fecha em silêncio ou o acusa de algo que nunca passou pela sua cabeça. Um elogio vira uma cobrança, uma piada se transforma. Em agressão, um gesto de carinho é interpretado como uma ameaça. Não importa o que você faça, parece que está sempre pisando em terreno instável. Essa é a realidade de quem convive com uma pessoa dominada por complexos inconscientes. Para Jung, os complexos são núcleos autônomos de emoções e memórias que residem no inconsciente e podem tomar conta da consciência a qualquer momento. Eles funcionam como fragmentos de personalidades criados por traumas, feridas psíquicas e experiências não resolvidas. Em Tipos Psicológicos e o Ego e o Inconsciente, Jung explica como esses complexos podem interferir diretamente no comportamento de um indivíduo, levando-o a reagir não ao presente, mas a ecos do passado. Um simples comentário pode ser inconscientemente associado a uma antiga sensação de abandono, rejeição ou humilhação, e aqueles ao redor acabam pagando o preço. A pessoa complexada não percebe que está sendo guiada por essas forças internas. Quando reage com fúria, tristeza extrema ou ressentimento exagerado, ela acredita que está sendo racional, mas não está. Está revivendo emoções mal digeridas. E o mais complexo dessa dinâmica é que ela não ocorre de forma consistente. São lapsos, explosões emocionais intercaladas com momentos de lucidez, carinho ou arrependimento. Isso torna o vínculo com tal pessoa ainda mais confuso e viciante. Você começa a pensar, eles não são sempre assim, às vezes são maravilhosos. E é exatamente isso que o mantém preso, pois há momentos genuínos de conexão e afeto. Mas logo esses momentos são seguidos por rupturas imprevisíveis, em que você se encontra no meio de uma tempestade emocional que não consegue entender. Na tentativa de restaurar a harmonia, você se molda, se adapta, se encolhe, começa a evitar certos tópicos, medir suas palavras, andar sobre ovos, tudo para evitar despertar o monstro que se esconde dentro da outra pessoa. Mas a verdade é que esse monstro não é despertado por você. Ele está sempre lá, latente, esperando um gatilho para emergir, e quando emerge, consome tudo ao seu redor. Jung ensina que complexos não reconhecidos acabam colonizando a psique. Falam por você, sentem por você, agem por você. E no caso da pessoa complexada, essa tomada de poder ocorre com frequência. Podem ser dominados por complexos de inferioridade, martírio, abandono ou perseguição, cada um com suas próprias narrativas, emoções e exigências. E quanto mais você tenta manter a paz, mais alimenta a ilusão de que é possível controlar o incontrolável. Estar próximo de alguém assim é viver em constante alerta. Não há estabilidade emocional. O presente está sempre contaminado por fantasmas do passado. E mais cedo ou mais tarde, você começa a absorver esses fantasmas. Você começa a duvidar de si mesmo, de sua memória, de seus sentimentos, sem perceber. Você também é colonizado pelo inconsciente do outro, mas a parte mais perigosa ainda está por vir. Porque enquanto a pessoa complexada oscila entre extremos emocionais, existe outro tipo de pessoa que não grita, não explode, não acusa, mas consome sua energia até que você não tenha mais nada. Algumas pessoas não buscam apenas sua companhia, mas sua energia. Elas fazem isso não com agressão explícita, mas com demandas sutis, vitimismo crônico e dependência emocional disfarçada de carinho. Esse comportamento é o que chamamos de vampiro psíquico, uma forma silenciosa e disfarçada de sugarem a sua energia emocional, algo sobre o qual o psicólogo Carl Jung já nos alertava, embora ele não tenha usado esse termo específico. Em termos junguianos, trata-se de um relacionamento onde duas pessoas se tornam dependentes uma da outra de forma doentia. Nesse tipo de vínculo, uma pessoa não cresce como indivíduo, e os limites entre o que é eu e o que é o outro começam a desaparecer, impedindo o desenvolvimento saudável de ambos. Jung
Em O Ego e o Inconsciente, Ion explica que uma das maiores ameaças ao processo de individuação, o caminho para a totalidade, são os relacionamentos simbióticos, onde duas pessoas não se reconhecem como seres independentes, mas como extensões psíquicas uma da outra. O vampiro psíquico vive nesse tipo de conexão. Precisa de sua atenção constante, de seu conforto diário, de sua disponibilidade em tempo integral. Mas por trás dessa necessidade, há um vazio que não é seu e que você nunca será capaz de preencher. Você começa oferecendo apoio, depois seu tempo, depois tolerando abusos emocionais em nome da compreensão. Até que, em determinado ponto, você percebe que toda a sua energia foi drenada e você já não sabe onde o outro termina e onde você começa. O esgotamento que surge não é apenas físico, é existencial. Parece que sua alma está sendo consumida aos poucos, dia após dia. Jung descreve pessoas incapazes de se sustentar emocionalmente, que se apegam aos outros como parasitas emocionais. E por mais cruel que isso possa parecer, a verdade é que o vampiro psíquico não quer crescer, ele quer ser carregado. Mas o maior perigo não está no esgotamento em si, e sim na dissolução do self. Você começa a se sentir culpado por querer espaço, egoísta por desejar silêncio, frio por querer distância. O vampiro psíquico é mestre em inverter papéis. De vítima, ele se torna acusador. De necessitado, se torna manipulador. E antes que você perceba, está vivendo para evitar crises, para manter a paz, para sustentar um vínculo que está lhe devorando por dentro. Jung nos oferece uma saída: tornar o inconsciente consciente. Isso se aplica não apenas aos outros, mas também a nós mesmos. Porque talvez em algum momento você também tenha sido um vampiro psíquico, uma pessoa complexada ou alguém preso à sua persona. Nenhum de nós está imune. Todos temos sombra, todos temos dor. A verdadeira diferença está em quem tem coragem de olhar para dentro e quem escolhe projetar esse peso nos outros. Este texto serviu como um espelho, um convite para mergulharmos nas dinâmicas que nos aprisionam, nos ferem e nos mantêm à sombra da inconsciência. Se você chegou até aqui, é sinal de que está pronto para enxergar, para nomear e, mais importante, para se libertar. E essa é a primeira e mais poderosa forma de liberdade: a conscientização. Não se trata de apontar dedos ou culpar os outros, mas de sair da posição de refém, de tomar as rédeas da sua própria psique e recuperar a soberania interna. Agora, convido você a participar. Deixe nos comentários quais desses perfis você reconhece em pessoas que você já enfrentou ou até mesmo dentro de si mesmo. Seu comentário pode ser o ponto de partida para um novo nível de consciência, tanto sua quanto daqueles que o lerem. Antes de sair, uma última dica. O próximo vídeo é crucial para aprofundar sua jornada de autoconhecimento. Esse vídeo te conduzirá a um novo nível de compreensão sobre si mesmo, então não perca. Quanto mais entendemos o inconsciente, menos ele nos controla. Nos vemos lá.